Continuamos aqui o nosso estudo, a nossa meditação no capítulo 14 do livro de Josué. E eu quero cumprimentar todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, queridos, que todos os capítulos anteriores, desde o livro de Gênesis, já estão lá no canal do YouTube. Acessa lá, curte, compartilha, envia o convite da salvação para todos os teus amigos, parentes. E vamos lá, continuar a nossa jornada pela fé, conhecendo cada dia mais o nosso Deus e nos apaixonando por Ele e pelas suas formas de agir, entendendo o caminho de Deus. Amém? Capítulo 14. Estas são as terras que os filhos de Israel receberam por herança na região de Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi estabelecida por sorte, entre as 9 tribos e meia. Como o Senhor havia orientado por meio de Moisés, porquanto Moisés já tinha concedido herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão, contudo, aos levitas não havia sido distribuído herança entre eles. Os filhos de José, porém, formavam 2 tribos, Manassés e Efraim, e não se deu na terra parte alguma aos levitas, senão cidades, para nelas habitarem com as pastagens para seu gado e sua manutenção. Os filhos de Israel fizeram de acordo com o que o Senhor havia ordenado a Moisés e dividiram a terra. Os filhos de Judá vieram se reunir com Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, declarou: Bem sabes o que o Senhor afirmou a Moisés, o homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cades Barneia. E eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar essa terra. Eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedeceste perfeitamente ao meu Deus, ao Senhor meu Deus. Desde então o Senhor me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos que o Senhor fez esta declaração a Moisés quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Todavia ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho nesse momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Inaquins, em suas grandes cidades fortificadas, porém, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até os nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi obediente e perseverou em seguir o eterno Deus de Israel. Antes disso, a cidade de Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos gigantes de Anaquins. E a terra viveu um tempo de descanso da guerra. Amados, todo ser humano que honra a Deus e firma a toda a sua convicção nas promessas de Deus é honrado na sua presença, sem dúvida nenhuma. A providência de Deus, as provisões, a pessoa que vive convicta nas promessas de Deus, ela vive experiências extraordinárias com Ele e em cada detalhe da sua vida, cada detalhe.
Os que são rejeitados por fazerem as coisas certas aqui na terra são recompensados por Deus ao permanecerem fiéis diante da oposição. Todo aquele que confia de verdade em Deus e age determinado a não abrir mão dos princípios de Deus e age com determinação e fé aqui nesse mundo, é recompensado com o favor do céu, aqui e por toda a eternidade. Josué e Caleb foram os únicos adultos, né, que saíram da escravidão do Egito e adentraram na terra prometida. Nem Moisés, Arão, Miriam tiveram esse privilégio. O livro de Números conta que Caleb nasceu no Egito, que ele era descendente de quenezeus, uma subtribo de Canaã. Não fazia parte de nenhuma das tribos dos israelitas, né? Mas Deus escolheu ele para representar a tribo de Judá, entre os 12 líderes tribais que espiaram a terra. Josué estava com 85 anos, queridos. Após as tribos terem seus territórios, e aí chega Caleb e pede a permissão para conquistar um território difícil. E nisso Caleb mostra que quem almeja desfrutar as maravilhosas promessas de Deus não pode duvidar, né? Desprezar ou descrer delas. A incredulidade ou a desobediência a Deus são as únicas coisas que podem privar qualquer pessoa de receber as bênçãos de Deus. Gravem isso, queridos, anota. A incredulidade ou a desobediência de Deus são as únicas coisas que podem privar qualquer pessoa de receber as bênçãos de Deus. E aqui Caleb ensina que quem deseja viver os maravilhosos planos de Deus não pode dar ouvidos aos que conhecem a vontade, os planos de Deus. Perdão, deixa eu retificar isso aqui. Não pode dar ouvido aos que não conhecem, né, a vontade e os planos do nosso Deus. É uma vírgula, um não, um sim, muda toda a história, né? Então, queridos, prestem muita atenção. De novo, eu vou repetir isso porque é muito importante. As únicas coisas que podem privar uma pessoa de receber as bênçãos de Deus são a incredulidade e a desobediência. E nós precisamos aprender com Caleb que quem realmente quer, deseja viver os maravilhosos, excelentes planos de Deus, queridos, não pode de forma nenhuma dar ouvido a quem não conhece o nosso Deus, a quem não conhece os planos do nosso Deus. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem acontecer e podem servir de evidência para dar dúvida, né? Mas a dúvida gera medo e o medo dos desafios e o tempo de espera por cumprimento da promessa às vezes vai assustar. Mas nada pode abalar a confiança que nós temos em Deus se nós estivermos realmente decididos a participar dos maravilhosos e excelentes planos de Deus. A gente está vendo aqui a história, né, de Caleb. Caleb é um exemplo de um fiel soldado que pretende viver o ideal elevado de Deus sem voltar para trás de jeito nenhum diante de qualquer desafio da vida. Ele já estava velho, ele podia ter se acomodado, podia ter exigido de Josué um lugar já conquistado, mas ele tinha razões suficientes para não precisar mais se esforçar e nem lutar contra os terríveis inimigos, né?
Mas ele decidiu querer. Ele decidiu que ele gastaria toda a sua vida nas experiências com Deus. E com isso ele nos deixou esse legado tremendo. Que nós possamos ser como Josué, né? Decididos a gastar todos os nossos dias, gastar toda a nossa vida, toda a nossa energia para ter uma vida de experiências com Deus. Esse homem, queridos, mostra que quem se compromete com Deus desfruta das mais lindas bênçãos celestiais. E depois de experimentar, entrar na guerra ao lado desse Deus, não tem nenhuma outra opção que faça alguma coisa valer a pena. Não tem. Moisés, Josué, Caleb são exemplos de pessoas que não só tiveram alguma experiência com Deus, mas que andaram com Ele, que escolheram gastar até os seus últimos dias, até os seus últimos minutos de vida andando ao lado de Deus. E para quem anda com Deus, queridos, para quem anda com Deus, até a guerra se torna um parque de diversões. E quem entra na guerra com o príncipe do céu no comando, nunca pensa que parar é uma opção. Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.